Fala galera, tudo bem? Boa tarde pessoal do terceiro. Eu tô gravando aqui as videoaulas da nossa semana, dessa nossa semana aqui, correspondente à continuação aí, os módulos 7 até o módulo 11 da frente 3, a nossa frente de eletrodinâmica, tá? Então, se você tá chegando agora no grupo ou não viu nada até agora do que eu mandei, tem videoaula desde o módulo 1. Você tem que assistir e não pode deixar acumular o conteúdo. Porque se você deixar acumular o conteúdo, nós não vamos ter tempo de voltar, gente. E aí, não vai ter tempo de voltar, você não vai aprender. Então, você tem que tentar fazer os exercícios e me mandar as dúvidas. Estou sempre frisando isso. Não precisa me mandar foto da tarefa toda resolvida. Eu estou mandando um gabarito para você fazer sua autocorreção. Então, você me manda aquilo que você não conseguiu chegar, tá bom? Gente, módulo 7. Vamos falar sobre aparelhos de medida, amperímetro e voltímetro. Muito possivelmente, vocês já devem ter visto um aparelhinho mais ou menos parecido com esses dois cabinhos aqui, tá? Existe ele na forma de multímetro. Multímetro é um aparelhinho que vai medir a DDP, ele pode medir a corrente, tá? Entre outras coisas, a resistência. E existem os aparelhinhos separados também. Mas para que serve um amperímetro? O nome dele já dá a entender, ampere, né? Ampere é a unidade de medida de corrente. Então, o amperímetro é o dispositivo que vai medir a corrente elétrica que está passando no seu circuito. E o voltímetro, como o nome dele também já dá a entender, vai medir os volts, vai medir a DDP do seu circuito, a diferença de potencial de um polo para outro. Lembrando que a gente tem dois polos, o negativo e o positivo. No polo negativo é onde o elétron está em excesso e no polo positivo ele está em falta. Então, ao fechar um circuito, a gente tem um fluxo de corrente, os elétrons eles vão passar dentro de um condutor, da onde eles estão em excesso para onde eles estão em falta. Porém, por razões históricas, atribuiu-se o sentido contrário da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, no sentido convencionado, ela vai do mais para o menos. Não esqueça disso. Onde é mais, professora? Na barrinha maior. Onde é menos? Na barrinha menor. O U significa voltagem, a DDP, a diferença de potencial, tá? O I, corrente elétrica, o caminho pelo qual os elétrons vão percorrer. E aqui no meu desenho, esses símbolos A e V, é o símbolo do amperímetro e o símbolo do voltímetro. Então, como que deve ser um amperímetro ideal? Como é que você deve colocar um amperímetro no seu circuito para conseguir medir a corrente? É necessário que ele seja ligado em série. Tá? Então, observa que ele está em série. O circuito está aqui, tem um resistor. A corrente está passando por esse circuito, nesse sentido. E o amperímetro está ligado em série. E o ideal é que ele tenha uma resistência interna nula. Então, esse aparelho, ele não pode ter uma resistência muito grande. Porque se ele tiver uma resistência muito grande, ele vai atrapalhar o valor da corrente elétrica que vai ser medido. Entendeu? Então, ele tem que ser ligado em série com uma resistência interna nula. Porém, gente, na prática, não existe aí um amperímetro ideal, tá? Situação ideal é uma situação hipotética. Na prática, os amperímetros, os voltímetros, eles têm uma determinada resistência interna que serve para dissipar energia dentro deles mesmos. Tá? Então, na prática, eles não são ideais, mas espera-se que aproxime-se da idealidade.
Bom, então se o amperímetro quer medir a corrente, ele tem que ser ligado em série, tem que ter uma resistência muito pequena para que a corrente passe por ele. Se ele tiver uma resistência muito grande, essa corrente vai se perder no meio do caminho e vai afetar a medida, tá? E o voltímetro ideal? Bom, o voltímetro ideal, ele deve ser ligado em paralelo. Então, aqui, ó, nos terminais do meu resistor, poderia ser aqui também, né? Esses pontos terminais aqui do meu resistor, tá ligado um voltímetro em paralelo. E aí, diferente do amperímetro, o voltímetro tem que ter uma resistência interna muito, muito grande. A gente fala uma resistência interna infinita. Por quê? Porque a gente não quer que a corrente, a hora que chegue aqui, passe por aqui. Eu não quero que essa corrente que está chegando aqui nesse nó se divida e venha para cá. Então, ela tem que ter uma dificuldade muito grande, ela não tem que passar por aqui. Ela tem que passar toda só pelo resistor, porque eu vou medir a diferença de potencial nos dois extremos do meu resistor, tá bom? Não pode passar a corrente por ele. Então, a resistência tem que ser muito alta. Gente, para ficar claro, só você entender o seguinte: a corrente, ela tende a passar por onde tem menos resistência. Então, se a resistência aqui é muito grande, não vai passar corrente por aqui, ok? E se aqui não tem resistência nenhuma, vai passar corrente por aqui. Essa que é a ideia. Aqui eu quero medir corrente. Aqui eu quero medir DDP em dois extremos. Qual era a corrente antes do resistor? Qual é a corrente depois de passar pelo resistor? Tá bom? Tem exercícios resolvidos. Eu já vou pegar, tá? Ou melhor, vou fazer o seguinte: eu vou gravar toda a explicação, todas as explicações, e depois eu gravo um vídeo só dos exercícios. Acho que fica mais fácil assim, tá? Então, vamos para o próximo assunto agora.